Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado e hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme Morto Não Fala, filme de terror brasileiro produzido em 2018 e lançado no Brasil no final do ano passado, 2019. Assim como alguns filmes muito bons de terror brasileiro lançados nos últimos anos, como Animal Cordial e As Boas Maneiras, ele passou por festivais internacionais, ficou muito tempo circulando no exterior, então estreou com um selo de aprovação internacional que ajuda muito os filmes nacionais na bilheteria. Mas diferente desses filmes de terror que eu citei, que geralmente são colocados naquela alcunha de pós-horror, tipo de denominação que eu detesto, esse filme se encaixa mais nos padrões mais comuns, digamos, dos filmes de terror, e eu não digo isso como um ponto negativo. A história acompanha o Stênio, que é um legista do ML que trabalha no turno da madrugada, que tem um poder inexplicável de se comunicar com os mortos. E quando eu digo mortos, eu digo os cadáveres mesmo, ele não se comunica diretamente com os espíritos, mas com os corpos deles, enquanto ele prepara esses corpos para os funerais e enterros. Ele meio que ajuda essas pessoas mortas a passar para o outro lado, realizando desejos ou ajudando com certos pedidos, e esses mortos sempre contam segredos para ele. E o filme cria uma certa mitologia dizendo que os segredos dos mortos não podem ser usados em benefício para os vivos, nem ser revelados para outras pessoas. Porém, quando um morto conta um segredo sobre a família do Stênio, ele quebra essas regras e certas coisas estranhas começam a acontecer. Esse é o primeiro longa do diretor Denison Ramalho, ele fez alguns curtas de terror que eu confesso que eu não vi, e um dos principais destaques da carreira dele é que ele escreveu o filme Encarnação do Demônio, um dos últimos filmes produzidos pelo José Mujica Marins, com o personagem Zé do Caixão. Depois do trabalho dele em Morto Não Fala, eu certamente destacaria que ele é uma promessa de direção brasileira e que com certeza pode ajudar a dar um frescor nos filmes nacionais, principalmente nos filmes de gênero. O maior destaque de Morto Não Fala é a forma como ele consegue trabalhar o psicológico do protagonista e a forma como ele consegue criar essa espiral de loucura que o personagem vai se envolvendo. Existe um cuidado de aos poucos ir apresentando os personagens principais, estabelecendo essa mitologia de como ele se envolve com os mortos, como é essa relação. Isso é muito importante para você entendendo como a história se desenvolve. O filme utiliza alguns recursos clássicos de terror como jump scares, mas nada muito forçado, são momentos bem feitos, com exceção de um ou outro, mas é tudo montado de uma forma que acho que consegue agradar tanto os fãs mais hardcore de terror, quanto o público casual. Para mim o maior destaque aqui é o trabalho de maquiagem e o trabalho de efeitos práticos. O filme é muito gore, muito violento, inclusive não recomendo para quem não está acostumado com filmes desse tipo, filmes que lidam com violência extrema, o jeito que ele utiliza o gore, o jeito que ele utiliza a violência, a forma como ele usa a maquiagem, o sangue, os órgãos, você tem muitas tripas jogadas. As cenas no ML são cheias de corpos despedaçados e violentados das mais diversas maneiras. Isso acaba me levando à maior reclamação que eu tenho sobre o filme, que é o uso do CGI. Quando o Stênio fala com os mortos, eles meio que só movem os olhos e a boca. Eles usam computação gráfica no rosto dos personagens mortos para fazer essa movimentação bizarra, digamos assim. Eu até entendo qual foi a ideia, mas eu acho que a execução não foi boa. Eles podiam ter dado um jeito prático de fazer isso. E considerando o trabalho de maquiagem, como eu falei, é impecável, o CGI fica ainda mais destoante. Quando eles usam o CGI nos personagens principais, aí que eu acho que fica ainda mais incômodo. Porém, essa questão dos efeitos visuais é a única reclamação mais técnica que eu tenho em relação à fotografia, o trabalho de direção de arte. O diretor sabe utilizar bem aqueles recursos de fotografia clássicos do terror que funcionam como o personagem principal em primeiro plano e o elemento sobrenatural acontecendo ao fundo. Ele sabe quando aproximar a câmera para dar atenção, ele sabe dar o espaço para você ter a noção do ambiente, que é muito importante em algumas cenas. O roteiro não é perfeito, eu acho que tem algumas subtramas que ficam muito largadas. Alguns personagens, como a filha do Stênio, não tem muito desenvolvimento. E o final eu achei meio apressado. Eu acho que o filme constrói toda uma narrativa em um ritmo tão bom, e quando chega no final ele tenta resolver muita coisa, e apesar do final em si ser bom, você sente que podia ter sido desenvolvido com mais calma, desenvolvido um pouco melhor. O Daniel de Oliveira, que faz o protagonista Stênio, é com certeza o destaque do elenco. Ele consegue trazer muito bem essa loucura do personagem, essa loucura crescente. Você vê que tem alguma coisa errada com ele desde o início, mas ele vai num crescente muito bom. A Fabíola Nascimento, que faz a Odete, a mulher do Stênio, é a personagem mais complicada de se relacionar. É difícil avaliar a personagem sem entrar em spoilers. No começo eu não estava gostando muito, eu estava achando muito caricato o desenvolvimento dela. Não é culpa da atriz, a atriz está muito bem. Depois que a história se desenrola, você começa a aceitar melhor, mas mesmo assim no começo é um pouco
exagerada, um pouco maniqueísta, ela acaba sendo muito vilanizada, você não entende tão bem como a relação dela com o Stênio chegou ao ponto que chegou. Até eu acho ruim, porque o Stênio é colocado muito como o cara certo da relação, sendo que você vê desde o início que tem coisas erradas ali com ele não é esse personagem santo que na parte do relacionamento acaba sendo construído. Eu gostei muito da personagem da Bianca Comparato, eu acho que ela dá um contraste interessante com o Stênio, ela dá uma certa leveza ao filme quando ele precisa. E os atores que fazem os filhos do personagem, eles são ok. Já vi atuações infantis melhores, mas eu não acho que eles atrapalham. Morto Não Fala é um dos filmes nacionais mais diferentes e um dos que eu mais curti nos últimos anos. Eu acho que ele é construído dentro dos clichês do gênero e ao mesmo tempo com inovações que vão agradar tanto os fãs mais hardcore de terror quanto o público casual. A violência extrema talvez seja uma barreira, porém ela é muito importante para a história e é bem justificada. Apesar de um problema ou outro, eu gostei muito da construção da atmosfera, do desenvolvimento do protagonista. É um filme que é divertido, mas ao mesmo tempo consegue passar uma mensagem sobre a questão da culpa, sobre os seus pecados voltarem para te assombrar. Vale a pena para quem quer uma produção nacional bem diferente. Eu vou fechar minha avaliação com uma nota 7 de 10. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, ajuda muito o canal e até o próximo vídeo. Tchau!